Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui para prestar satisfação à população. Hoje, no nosso primeiro dia de lockdown, vamos passar algumas informações do ocorrido nesse dia em relação aos resultados e satisfação que nós temos que dar à população. Vou começar por um boletim rápido do que aconteceu na Santa Casa hoje, como está a nossa situação de internações, e nas situações de unidade semi-intensiva e até transferências. Nós estamos hoje com 18 leitos ocupados com Covid, sendo que um é uma pessoa suspeita de Covid, esperando o exame. Temos 5 pessoas na UTI, sendo que 3 estão entubados. Temos 2 transferências que saíram, mais vaga zero, não podemos transferir, porque chega a vaga zero, não tem a vaga, na verdade, e o hospital não aceita. Então, a única pessoa que foi transferida foi uma para Promissão, nesse lugar aceitou o paciente. Então, depois de 4 dias sem transferências, nós conseguimos 2 transferências, só que uma não foi concretizada. Temos 5 altas e, infelizmente, 3 óbitos em 24 horas. Ainda estamos numa situação crítica, ainda estamos ocupando mais de 200% das nossas vagas de Covid e praticamente 100% das nossas vagas de UTI, que eu digo 100%, sempre baseado no nosso início do ano, em janeiro. Nossos médicos estão trabalhando diuturnamente, médico entrando 4 horas da manhã, ainda trabalhando até agora lá sem sair, sem parar, auxiliando, medicando, tratando nossos pacientes com todo carinho. As famílias estão tendo todas as satisfações possíveis e esperamos, com muito esforço, conseguirmos passar por essa crise. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre a vacinação do nosso município, que hoje ocorreu normalmente, né? Vacinamos 76 anos ou mais e segunda dose. Segunda-feira iniciaremos vacinando 75 anos, nova faixa etária, então. Podem ficar tranquilos, temos vacinas para todos os idosos de 75 anos, vamos com calma, com tranquilidade, pode sim deixar o idoso no carro, desce um familiar para fazer toda a documentação, a enfermagem vai até o carro para vacinar. Nós fizemos as barreiras sanitárias, né, como todo mundo pôde acompanhar. Teve 2 pontos, né, montamos 2 barracas, uma na antiga Globo Aves, né, no trevo da Expresso lá em cima, e a outra ali perto do posto do Shell e da Rádio Clube. Nós tivemos na Globo Aves 506 automóveis e na Rádio Clube 590 registros de automóveis. Teve sim, a gente teve a aferição de temperatura de todos os passageiros dos carros, aferimos sim temperaturas alteradas, essas foram encaminhadas para as unidades básicas de saúde. Teve sim pacientes com Covid positivo, familiares que procuraram pelos hospitais particulares, principalmente da Unimed em Bauru. Tivemos também casos positivos que estavam procurando o ambulatório da Frisocar, que somente o ambulatório funcionou normalmente. E tivemos também desrespeitos de alguns automóveis, né? de alguns munícipes, foram poucos, mas que quiseram furar a barreira, né? Que derrubaram as placas. Isso a gente teve, sim, infelizmente. Foi pouco, mas tivemos. A gente teve bastante trabalhador de saúde, né, que saiu do nosso município para trabalhar em outros. Tivemos trabalhadores de saúde também que vieram para trabalhar na nossa cidade. E muitos desses registros, desses carros, eram os próprios trabalhadores da saúde nossa, das unidades básicas e também que trabalham no hospital, que estavam circulando pela cidade.
Eu queria dizer que o movimento no postinho de saúde, né, na unidade básica de saúde, foi bem tranquilo durante todo o dia, graças a Deus. Acredito que nós estamos no caminho certo. Boa tarde a todos. Eu vou passar agora alguns dados, né, algumas informações de como foi feita a fiscalização no dia de hoje. Esses dados foram obtidos até às 17 horas. Ao todo, recebemos cerca de 188 ligações, né? 48 mensagens de WhatsApp. Essas ligações, a maioria eram denúncias repetidas, tá? Então, dessas denúncias, né, dessas ligações, foram então 48, foram feitas 20 autuações e foram 32 orientações. Dessas autuações, 15 foram aplicadas em empresas, uma em edícula, 2 em rancho e 2 aplicadas em empresa da zona rural. Com relação à aglomeração de pessoas, né, foco de aglomeração, munícipe e pedestre, agora às 16h30, nós começamos uma ronda de vigilância, juntamente com a Polícia Militar, e o foco vai ser a aglomeração de pessoas na rua. Estamos cumprindo o decreto, todas as denúncias, né, que estão chegando, nós estamos averiguando, estamos indo no local e o decreto está sendo cumprido. Uma boa tarde a todos, a equipe de imprensa que está aqui. Gostaria de agradecer a todos aqueles que se dispuseram e se comprometeram com esse lockdown. E gostaria de, mais uma vez, suplicar aqueles que, porventura, ainda não acreditam que essa doença existe, que no momento, o único recurso que nós temos hoje é ficar em casa. Vou falar um pouco sobre os trabalhos que foram feitos logo na manhã de hoje. Às 5 horas da manhã, o trevo principal e o acesso do lago foram fechados. Gostaria, então, a todos que nos ouvem, para terem cuidado, né, nesses locais, estão fechados, e o único acesso é pela Expresso Sul, né, pelo trevo ali do antigo Paulo Dias. Foram feitas as barreiras sanitárias, como a Marina bem disse, no final da Expresso Sul, na saída do trevo para Jaú, e também ali na Avenida Sérgio Fursim, próximo à rotatória do posto Shell. Nós enviamos um comunicado para a Eixo concessionária para poder fazer as sinalizações, e a resposta que nós obtivemos era que no momento eles não poderiam avaliar isso e que eles tinham até 30 dias para poder avaliar se eles poderiam fazer as devidas sinalizações, mas nós identificamos que por volta das 7h30 da manhã eles já estavam ali fazendo vistoria. Nós constatamos também que na SP-304, na altura do trevo principal, a DR, por volta das 7h45, também estava com uma viatura no local ali, para nós, conforme a nossa requisição sobre a sinalização, até para ter um pouco mais de segurança. Gostaríamos de ratificar que a medida é extremamente necessária nesse momento. O decreto está sendo cumprido, as diligências estão acontecendo. Mais uma vez, nós vamos pedir a colaboração da população, que realmente entenda a real situação que Bariri se encontra nesse momento e a gravidade. Da minha parte é só, agora eu passo a palavra para o Éder Cacciola. Obrigado, Júnior. Boa tarde a todos. Eu sou o Éder, estou responsável pelo SAEMBA e gostaria de dividir com vocês uma informação e solicitar a ajuda da nossa população. Além do problema da Covid, com esse lockdown, eu recebi informações de que em alguns bairros havia falta d'água. O nosso sistema não tem capacidade para atender uma demanda alta
ao mesmo tempo. Então, eu peço a todos, nesse momento, façam também essa reflexão sobre a economia da água. Eu peço que, nesse momento, não lavem calçadas, não lavem quintais, essas piscinas infláveis, porque a gente corre o risco de faltar água. Eu gosto de ressalto sempre que existem duas situações. Quando a gente fala de falta d'água, uma é quando a gente abre a torneira e não tem água mesmo, a gente caracteriza a falta d'água. Em muitos casos, a gente abre a torneira e sai pouca água, né? Aí a gente caracteriza uma falta de pressão. Essa falta de pressão, ela acontece primeiro e ela já é um indício de que vai faltar água, né? Então, além do problema da Covid, nós temos que também olhar essa falta d'água nesse período do lockdown, né? Em vias normais, nós estamos numa época chuvosa e não vai faltar água, mas devido a esse contingenciamento, nós precisamos aí da colaboração de todos. É um momento muito difícil. Hoje eu falo agora como munícipe, eu participo da administração e hoje eu perdi um ente querido, né, meu padrasto, lutou 18 dias contra a Covid, que começou também com sintomas leves e foi evoluindo, buscando tratamento, pegou um período muito crítico, não conseguimos transferência e hoje ele veio a óbito. Ele é muito triste, a família não pôde nem se despedir, né? Ainda mais no lockdown, já estavam com medidas restritivas, é muito, muito difícil você perder um parente dessa forma. Você não tem nem o mesmo a possibilidade de se despedir, enfim, de fazer o rito normal. Então, era um munícipe, um baririense que teve toda a sua vida trabalhando na cidade, honrando a sua família e teve sua vida ceifada por essa doença. Então, eu peço mais uma vez a colaboração de todos, o empenho, vai passar, é difícil, mas nós temos fé e esperança que esse momento se cumpra. Encerrando a nossa coletiva, eu só gostaria de deixar um recado de que o resultado do lockdown não será notado durante o lockdown. O resultado do lockdown será principalmente um resultado de ações e de conscientização. E nós vamos ver esse resultado daqui a uns 10 dias, na diminuição de casos, na diminuição de internações, na diminuição de óbitos. Eu pediria a todos que compreendessem e que pensassem coletivamente. Nós temos que parar com o nosso individualismo e tentarmos, de uma forma coletiva, o bem de todos e o bem de Bariri. Só isso, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para fazer. Uma pergunta para o Éder. Na verdade, antes de fazer a pergunta para ele, eu queria fazer uma pergunta/sugestão para o Júnior Barbieri e, consequentemente, para o setor de trânsito do município de Bariri. Eu estive rodando pela cidade hoje, nos trevos que estão interditados, e eu notei algumas falhas. A primeira delas no trevo do lago. O motorista tem que ir até o trevo para entender que está fechado e retorna. Ele percorre um período grande ali, um percurso grande, para poder retornar e não há informação de qual trevo está aberto. Para quem é de Bariri fica fácil, mas para quem é de fora, essa informação é bastante útil. O trevo principal também está fechado, entretanto, só não sai por ali quem não quer. Os nossos canteiros têm acesso facilitado para a saída no trevo. Não está fechado também esses acessos clandestinos do trevo principal. E também não há nenhum tipo de informação com relação a qual trevo está liberada a saída ou não. Então, primeiro, se isso vai ser feito e também uma sugestão para que isso possa melhorar, pelo menos para esses 4 dias em que os trevos estão fechados. A sugestão será acatada e será levada ao Departamento de Trânsito para ser feito isso o mais rápido possível. E aproveitando, fazer a pergunta para o Éder Cacciola, que é o superintendente do Saemba. Éder, não houve uma falta de planejamento no lockdown com relação ao abastecimento de água? Haja vista que ficar em casa trancado sem água é algo totalmente inviável. Na verdade, Diego, não tem, no lockdown não foi, o lockdown não é planejado com 30 dias de antecedência, não tem prazo para isso, né? Isso acontece, é uma medida drástica e emergencial. Então, a capacidade do Saemba
eu já falei isso em outras ocasiões, ela já está muito aquém, né, do que necessita a nossa população. Então, investimentos precisarão ser feitos para que a gente consiga, numa ocasião especial como essa, ter condições de atender 110%. Hoje nós trabalhamos com 100% da capacidade do sistema e ainda não conseguimos entregar um bom serviço. Então, a gente precisa reformar o SAEMBA, estruturar melhor, para que, de repente, numa situação de pico, como nós estamos passando, a gente consiga ter, vamos imaginar assim, algo a mais, que hoje não tem. O que justifica, então, essa falta de abastecimento agora, nesse momento? O que poderia justificar a falta de abastecimento nesse momento, Éder? Na verdade, o que está acontecendo é um consumo excessivo, né, do sistema. A gente sabe que toda sexta-feira é comum a cair a pressão de água, porque é o momento que as donas de casa fazem a faxina, né? Então, de sexta-feira o pessoal limpa a casa, isso é comum, né? Só que todo mundo junto não tem sistema que aguenta, né? Nem nos piores momentos isso estava no cenário do SAEMBA, né? E, então, realmente é um colapso também, pode acontecer esse colapso. Se todo mundo abrir a torneira ao mesmo tempo, não tem reservatório, não tem sistema, isso não foi projetado para isso, né, para esse momento. Por isso que a gente conta com a colaboração de todos, para que nesse momento use a água no essencial. No dia a dia não vai faltar, né? O problema é só essas atividades que são extras, que se forem concentradas no mesmo período, aí pode acontecer. Diego, só retomando, o setor de trânsito já me enviou aqui, nos bloqueios já foram feitas as devidas sinalizações. Em relação às estradas rurais, tem o planejamento de estar realizando também os bloqueios nas estradas rurais aqui do município para os próximos dias? Nos próximos, já está sendo avaliado isso, e provavelmente amanhã alguma medida sobre esses acessos nas estradas rurais serão tomados. Acho que para a Marina, para a Natália, desculpa, boa tarde primeiramente. Natália, nós estamos agora, iniciou o lockdown às 6 da manhã, nós estamos entrando agora nesse período já, podemos considerar de 24 horas, de sexta para sábado e sábado para domingo, a gente sabe que normalmente os jovens costumam se aglomerar. Pergunto para você, qual estrutura de fiscalização está sendo montada, inclusive assim, madrugada dentro? É só a Polícia Militar ou a Prefeitura também terá fiscais para essa atuação? Após o horário das 10 horas, seria o apoio só da Polícia Militar, em parceria com o Corpo de Bombeiros. Eles também vão nos ajudar com essa ronda noturna. Ainda na questão estrutural, sobre o bloqueio que é feito no trevo da SP261, aqui próximo à Rádio Clube, algumas pessoas estão citando aqui que ele está mal localizado. Haja vista que o bairro Garotinho, Jardim Romero ali, eles estão deslocados do bloqueio, ou seja, a pessoa tem acesso livre para a rodovia através dele. Isso foi pensado, como é que vai ser feito isso e por que ficou dessa forma? Fizemos hoje porque nós pedimos para a Eixo, que é a concessionária ali, a autorização, uma vez que o bloqueio tinha que ser feito um pouco adiante, né, para poder pegar e fazia parte da concessionária. Nós identificamos que hoje às 7h30 eles vieram ali para poder vistoriar e nós estamos aguardando a resposta e a confirmação para que isso possa ser feito. Porque para ser feito eles têm que fazer as devidas sinalizações, porque a responsabilidade ali é da concessionária Eixo. Então foi feito ali, pelo motivo que nós não tivemos ainda a autorização para fazer onde realmente teria que ser feito o local. Então acredito que talvez amanhã, assim recebendo essa autorização, essa barreira vá após o trevo. Qual que é o local ideal, na opinião de vocês? O local ideal, acredito que seria após o trevo, indo para Boracéia, 50 metros à frente ali, logo perto do trevo do posto Shell, um pouco à frente, para poder pegar quem vem de Boracéia e não ter o acesso liberado para Expresso, porque acho que é isso a maior reclamação do pessoal, né? Você chega e tem o acesso da Expresso, consequentemente você consegue entrar pelas outras entradas. E a saída pelo Garotinho também ela fica livre nesse caso aí, né? Exatamente. Quando eu falo à frente, ali no posto Shell, à frente, exatamente. Uma pergunta para o Dr. Mozart. Doutor, eu gostaria que o senhor esclarecesse de forma bem límpida
a questão dos leitos na Santa Casa, como estão hoje, quantos tem e quantos estão ocupados, e se possível também, quantos tem livre, para as pessoas que estão nos acompanhando terem uma ideia de ocupação da Santa Casa. Só um minuto, eu vou pegar os dados aqui para... Bom, vamos lá. Nós estamos com 17 leitos ocupados, confirmados com Covid, leitos de enfermaria, tá? E um leito com um suspeito. Esse boletim é das 3 horas da tarde. Quantos leitos de Covid a gente tem apropriados, ainda vagos? Nenhum, porque nós começamos em janeiro com 8 leitos. Então, nós estamos com mais do que o dobro da nossa capacidade instalada, tá? Para Covid. Por quê? Nós fomos estendendo durante um corredor inteiro da Santa Casa até o final do corredor. Então, você fala, quantos leitos você tem de Covid ainda? Nenhum. Porque a nossa capacidade instalada, de acordo com o dinheiro disponibilizado na época que veio o dinheiro do Covid, para 8 leitos. E foi usado em 2020. Em janeiro nós pegamos eles com 8 leitos. Nós que duplicamos essa capacidade, triplicamos, improvisando, dando aquele jeito que todo mundo consegue acontecer. Então nós liberamos uma ala inteira para o Covid. Aí você fala, quantos leitos você tem? Teoricamente, nenhum. Agora você fala, cabe mais pacientes no Covid? Sim. Tá? Sim. Mas fala, e a capacidade de Covid? Está superlotada. Dá para entender o que eu quis dizer ou não, Diego? Ou os ouvintes, tá? Então, ou seja, quando nós estruturamos a Santa Casa para a época do Covid em 2020, foram feitos 8 leitos. Hoje nós estamos ocupando 18. Ou seja, nós estamos com mais de 200% de ocupação. A UTI nós tínhamos 5 leitos, nós colocamos mais 2, nós temos 7. 5 estão ocupados, 3 pessoas estão entubadas. Tá? Nós ainda temos disponível 3 respiradores. Ou seja, dá para a gente socorrer as pessoas que estão internadas. O panorama está melhorando, mas não vão pensar que é por causa do lockdown. Tá? O lockdown ele vai ser perceptível daqui uns 10 dias. Isso é muito importante para nós começarmos a diminuir esse índice de leito de enfermaria, para que nós conseguimos fazer o hospital um lugar seguro. Tá? Isso é muito importante. Perdão? Tem gente morrendo por falta de leito, doutor? Não tem ninguém morrendo por falta de leito. Todos estão sendo atendidos, todos estão sendo cuidados. Nós assistimos hoje de madrugada vários tratamentos interceptivos de entubando o paciente, reanimando o paciente. Hoje, desde as 2 da manhã, o médico estava na Santa Casa, eu cheguei lá 4 horas da manhã, nós assistimos. É o horário mais crítico, das 3 da manhã às 8 da manhã, são os horários mais críticos dos pacientes. Por algum motivo metabólico, os pacientes sentem mais esse horário, o problema do Covid. Tá? Então, a Santa Casa tem condições, está tranquila? Não está nem um pouco tranquila, principalmente pelo material humano. Os profissionais estão estressados, estão super comprometidos com o tratamento, mas estão muito cansados. Hoje o nosso médico está há 14 horas no hospital, ainda ele nem almoçou, atendendo as famílias que estão chegando, perguntando dos seus entes queridos. Então, está muito complicada a situação da Santa Casa ainda, e nós temos que tomar cuidado e respeitar esse lockdown. Só vou fazer um parênteses fora da pergunta, Diego, se depois quiser para fazer mais alguma coisa. O que eu digo de lockdown é o seguinte, nós estamos parecendo que nós temos que fechar todo mundo numa jaula porque ninguém se contém. Ah, não tem bloqueio aqui, não tem bloqueio ali. Gente, é questão de consciência. O bloqueio é você que vai fazer. É lógico que a prefeitura tem que tomar cuidado, é lógico que a prefeitura tem que fiscalizar, mas a gente não pode sair fechando todo mundo, porque então era mais fácil pegar a chave da casa de cada um e ir trancando. Isso é questão de consciência. Não adianta a gente falar, não tem bloqueio, eu saio aqui fácil. Isso fica muito complicado, nós não temos material humano e estrutural para fazer isso. Então, o lockdown é um bloqueio de consciência, cada um vai pensar no coletivo, eu repito isso, não adianta, nós não temos estrutura humana para estar fiscalizando todo mundo, por isso, muitas vezes é por amostragem, nós vamos em determinado lugar, vamos autuar, vamos fiscalizar, não tem como fazer diferente, tá?
Então, eu repito, o lockdown é um bloqueio de consciência, não é físico, é de consciência. Cada um vai pensar o que é melhor para o coletivo, não para si. Tem mais uma pergunta, acredito que seja para o Júnior. Nós temos lockdown até na segunda, terça-feira os mercados devem reabrir as portas e muito provavelmente haverá um aumento no número de pessoas procurando os estabelecimentos, né, principalmente o mercado, para reforçar os estoques aí de acordo com o que foi desabastecido nesses 4 dias. O que vocês pretendem fazer para que não aconteça novamente filas de pessoas na frente de mercados por conta desse reabastecimento? Nós entendemos que as vendas dos mercados foram feitas para muito mais de 4 dias, nos últimos 2, pelo que nós vimos. Então, nós conversamos com os supermercadistas e eles nos avaliaram que essas vendas foram muito maiores do que os esperados. Só para vocês terem uma ideia, um mercado normal da cidade costumava vender 40 pão de formas na semana, venderam 800 em 2 dias. Então, nós entendemos que talvez esse acúmulo que nós estamos esperando na terça não ocorra, porque as famílias realmente se abasteceram muito além do lockdown. Mas o que nós estamos falando, tanto para eles como também para a questão dos bancos, é que eles vão ter que fazer esse controle, né? Então, a partir de terça-feira, vale no decreto aquela redução de 30% dentro, e esse controle terá que ser feito, terá que ser avaliado. A nossa fiscalização não vai parar, eles estarão, e na terça-feira provavelmente passarão nos supermercados, lembrando que eles podem abrir às 6 horas da manhã, eles estão autorizados a abrir às 6 horas da manhã pelo decreto, então eles podem abrir às 6 horas da manhã, e eles terão também um papel fundamental para fiscalizar e organizar se houver uma aglomeração. Mas eu repito, o Diego e a toda a imprensa, as vendas que fizeram nesses últimos 2 dias foram realmente superiores a 4 dias para ficar em casa, como o exemplo que eu dei do pão de forma. Então nós acreditamos que na terça-feira haverá a procura, mas haverá aquela procura normal que sempre houve. Mas, em parceria com os supermercados, eles vão ter que nos dar essa ajuda para poder organizar e fiscalizar essa entrada de pessoas. Uma pergunta agora para o Moser e também para a Marina. A Anvisa autorizou hoje o uso do primeiro medicamento efetivamente para a Covid, que é o Remdesivir. A Santa Casa tem utilizado, o ambulatório tem utilizado, os médicos têm receitado esse tipo de medicamento, sim ou não? E caso não, se vai fazer parte do protocolo a partir de agora, e se a administração, Marina, pretende adquirir mais desse medicamento, visto que é o primeiro efetivamente aí, autorizado pela Anvisa. Desculpa, eu não entendi qual é o nome do medicamento? Remdesivir, se não me falha aqui as anotações. Eu posso procurar saber, junto com a minha médica do ambulatório, e aí eu trago a informação durante a semana. Dr. Moser, o senhor sabe alguma coisa em relação a isso? A respeito desse medicamento, nós vamos entrar em contato com o diretor técnico, diretor clínico da Santa Casa, procurar qual é o protocolo dele de administração, e se nós comprovadamente, cientificamente perceber que é bom para a população, ele será introduzido no tratamento, sim. Uma pergunta também para a equipe da saúde. Nós temos pouco mais de 100 pacientes ativos, né, neste momento. Eu queria saber se vocês já traçaram um perfil desses pacientes, faixa etária, bairro, se é mais homem, se é mais mulher, se tem casos de crianças, que é uma coisa que a gente é sempre questionado na imprensa, o perfil dos pacientes. A gente está fazendo o controle desses pacientes diariamente, né, via telefone. E ainda, na verdade, houve um aumento. Na verdade, sempre os índices dos positivos são de pessoas mais jovens, né? E continua sendo de pessoas mais jovens, quase nenhuma criança, e tem aumentado muito os números de jovens. Jovens que eu falo de 20 a 50 anos. Só complementando, o positivo não quer dizer que é o perfil do internado, tá? Os internados ainda continuam com uma faixa etária maior, apesar da idade ter diminuído um pouco, já está pessoas de 45, de 40 anos sofrendo com esse mal Covid, por causa, na minha opinião, extraoficial dessa nova cepa que está em Bariri, sim. E as pessoas obesas, diabéticas, estão sofrendo mais com a recuperação, está muito complicada a recuperação delas. E a idade, 60, 70 anos, são as que têm mais problemas de recuperação.
Ou seja, os jovens estão sofrendo a doença em casa, não estão normalmente tendo estados mais graves. E os mais velhos estão realmente acontecendo problemas muito sérios de saúde com esse Covid. Diego, é importante frisar também que essa preocupação com os supermercados, né? Nós podemos também avaliar a questão dos postos de combustíveis. Muitos postos de combustíveis chegaram a zerar os seus estoques na quarta-feira, assim que foi anunciado, e na quinta-feira, né? Então, também essas medidas também servem para os postos de combustíveis. Pedir para a Marina também fazer mais uma vez um lembrete para o pessoal da vacina. Qual faixa etária está sendo aplicada hoje? Sábado e domingo terá aplicação? E se na segunda começa alguma faixa etária nova? Hoje nós vacinamos até às 5 horas da tarde, 76 anos ou mais e segunda dose. Não terá vacinação nem no sábado nem no domingo. E nós iniciaremos segunda-feira, 75 anos, né, uma nova idade, 75 anos, e continuaremos vacinando 76 ou mais e segunda dose, se assim estiver na carteirinha a data. Agradecemos a todos, a imprensa e a todos que estão nos escutando nessa rede de transmissão, e pedimos a colaboração por mais algum tempo, que adotem o lockdown com muito respeito e consciência e responsabilidade. Obrigado a todos.